Capítulo 675, Desejos conflitantes 1. A sorte não teve nada a ver com isso. Os tópicos que Lith normalmente falava com Yondra eram muito enfadonhos para os professores e muito difíceis para os assistentes, então, depois de um tempo, eles sempre estariam sozinhos. Lith esperou até que apenas os guardas estivessem acordados antes de mostrar a espada. Por que tanto barulho? O reino permite que os Rangers mantenham tudo que encontram dentro da cidade perdida de Uriole. Isso é porque além do matrizes, forja e laboratório alquímico, não há nada que valha a pena entrar naquele maldito lugar. Você tirou a sorte grande e se tivesse contado para qualquer outra pessoa, eles teriam tirado de você, Yondra explicou. Então, estou certo. Uriole é uma academia. Como Yondra parecia mais preocupada com sua segurança do que com a descoberta, Lith decidiu golpear o ferro enquanto ainda estava quente. Calma, jovem idiota, e sim, era uma academia. É por isso que agora escolher um diretor é tão importante porque somente ele pode interagir com o núcleo de poder de uma academia. O reino permite que você ataque Uriole porque dessa forma é mais provável que você mate as criaturas presas dentro de sua floresta e caso alguém encontre algo valioso, ele é roubado no momento em que começam a pesquisar sua natureza dragões e mortos-vivos na floresta de uma academia. Quem era o louco que inventou um ambiente tão perigoso? Perguntou Lith, fingindo estar pasmo. O nome Arstan lembra alguma coisa? O Rei Louco. Mas por quê? Porque ele esperava que pelo menos um deles guardasse o segredo da imortalidade. Claramente, ele estava certo, mas algo deu terrivelmente errado e, em vez de subjugá-los, o núcleo do poder ganhou consciência e libertou seus prisioneiros contra a equipe da academia. De acordo com crônicas, perdemos vários gêmeos naquele dia. Por favor, vamos falar sobre isso outra hora. Estou ficando com dor de cabeça em vez disso, não tenho interesse em aulas de história. Devo evitar mudar de assunto. Pensamento de Lith. Eu ainda não entendo. As cortes de mortos-vivos usam runas e o Di também. Por que a espada que eu achei é tão importante? Droga. Já que você decidiu confiar em mim, eu posso te dizer pelo menos isso. Você se lembra como foi difícil encantar o Orixá-Okun? Yondra perguntou. Sim. Levei inúmeras tentativas e muito esforço. Por quê? Na época em que a forja não existia, as runas antigas eram usadas para imbuir um feitiço dentro de qualquer coisa em que fossem esculpidas, mas eram delicadas e caras. Depois que o legado de Silverwing se tornou disponível, descobriu-se que ainda podiam ser usadas na preparação da forja para reduzir seus requisitos. Faz sentido, Lith disse. O encantamento da lâmina é muito forte para os cristais de mana que foram usados para criá-la e um metal tão barato é considerado incapaz de suportar poderosas energias mágicas. Então você já tem metade da resposta, o que falta é a outra metade. Runas permitem que metais fracos contenham feitiços poderosos, mas quando aplicadas a metais poderosos, como adamantio, são a única maneira de desbloquear todo o seu potencial. Sem runas, uma vez que você usa o feitiço para embutir cristais roxos em adamantio, seu fluxo de mana se torna tão forte que se torna impossível para forjar algo. Você entende agora por que é tão importante. Os olhos de Yondra estavam mortalmente sérios. Ela continuou olhando ao redor, para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Sim, obrigado, Lith respondeu. Graças a Bor, não usamos a forja de adamantio para armaduras Skinwalker. Pensamento de Lith. Nós evitamos mais de uma bala lá por meu criador. Agora, com certeza faz sentido porque forja única é um segredo. Dessa forma, apenas os mestres de forja reais podem usar Davros e adamantio para criar os artefatos definitivos, dando à família real um monopólio sobre eles. Solos respondeu. Melhor ainda, agora sabemos que forja única faz parte da fase preparatória, então deve ser realizado antes ou depois de selar. É uma informação valiosa que nos salvará de incontáveis fracassos. Lith apontou. Isso é o suficiente por esta noite. Por favor, não me pergunte mais sobre runas, a menos que você aceite se tornar meu discípulo.
Se alguém descobrir o que eu disse a você, posso ser acusada de alta traição, e minha família inteira seria exterminada. Yondra tentou se levantar, mas Lita impediu. Eu não posso fazer nenhuma promessa sobre o aprendizado, eu gosto de ir sozinho. Ainda não terminamos seu tratamento. Sua força vital se recuperou o suficiente para me permitir rejuvenescer ainda mais seu corpo. Yondra não perdeu como um momento de seu tratamento. Casualmente combinou com sua lição sobre runas e ela não se importou. Ela permaneceu em silêncio o tempo todo, admirando o foco de Lit e as mudanças sutis em seu próprio físico ao mesmo tempo. Garoto desavergonhado. Aposto que as runas são o preço que ele estava sugerindo quando pedi para me rejuvenescer. Ou sou muito paranoico, ou toda essa conversa foi ensinada desde o início. Devo torná-lo meu discípulo. Yondra pensou. Os bastardos astutos alcançam a grandeza, enquanto os bonzinhos morrem cedo porque são estúpidos demais. É assim que Mugar gira. Devo ter o cuidado de fornecer a Lita informações suficientes sobre runas para mantê-lo fisgado, mas não tanto que ele possa descobrir o resto sozinho. Quando terminaram, o corpo de Yondra mais uma vez tinha a destreza dos 30, embora ela ainda parecesse uma mulher de 60 anos. Ela também estava exausta com o tratamento e adormeceu no momento em que sua cabeça tocou o travesseiro. 2 dias depois, enquanto plantava manchas de musgo em Kula, Lit deixou solos dentro do complexo militar. Com seu senso de mana, ela poderia facilmente evitar as armadilhas de Odin, bem como os outros membros da expedição, e encontrar o lugar perfeito para assumir sua forma de torre. Estou honestamente em conflito com essa coisa de Plória. Solos pensou enquanto desviava e copiava os arranjos de Odin ao mesmo tempo. Por um lado, estou feliz que ele finalmente está abrindo sua própria vontade com alguém. Infelizmente, Protitor e eu não contamos. Por outro lado, estou com ciúme. Eu gostaria de poder passar algum tempo com outro homem, só para ver como Lit reage. Estou me sentindo um pouco negligenciado recentemente. Para ser justo, Lit sempre conversava com ela e pedia sua opinião sobre tudo. Mesmo naquele momento, ele estava trabalhando duro para abastecê-la com mana, apesar da distância, para se certificar de que Solos não fosse forçado a gastar um grama de sua própria força vital. Quando ela finalmente encontrou um local sem matrizes e escondido atrás de um edifício alto o suficiente para eclipsar completamente a torre, ela fez sua tentativa. Que diabos? Ela pensou. O geyser de mana está quase totalmente gasto, mas isso não faz sentido. Não é preciso muita energia para abastecer esses muitos edifícios e suas matrizes. Mesmo quando realizamos nossos experimentos, minha torre consome apenas uma fração do fluxo de energia do geyser. Para que tão pouca energia mundial alcance a superfície, deve haver algo abaixo que a está sugando para perto de sua fonte. É por isso que o Odin usou os cabos. Não é uma falha de projeto, mas sim uma maneira de desviar a quantidade mínima de energia necessária de tudo o que estão fazendo. Devo informar Lit. Capítulo 676, Desejos Conflitantes 2. Apesar de seu pânico inicial, Solos rapidamente recuperou a calma e começou a olhar ao redor de Kula, em busca de pistas sobre a natureza do que poderia exigir o geyser de mana inteiro como fonte de energia. No entanto, a natureza repetitiva dos edifícios não deu a ela nada para trabalhar. Além disso, entre os arranjos internos e externos, ela era incapaz de se intrometer no complexo militar com seus sentidos místicos. Solos, você está bem? Estou ficando cansado aqui. Por que você está demorando tanto? A mensagem de Lita fez perceber que havia perdido a noção do tempo. Estou ótima. Desculpe fazer você se preocupar, estarei aí em um momento. Ela respondeu enquanto corria para a posição de Lit. Quando seu relatório detalhado recebeu uma reação morna, ela se sentiu forçada a perguntar. Você está aceitando melhor do que eu esperava. Nem mesmo um palavrão. O que o deixa tão confiante sobre nossa situação? Sempre que encontramos uma cidade construída acima de um geyser mana, sempre fomos forçados a acampar em outro geyser. Eu esperava que os Odin não tivessem sido capazes de explorar totalmente a energia mundial, mas quanto mais descobrimos sobre eles, mais percebo que meu pensamento era ingênuo.
Lit respondeu. Devemos considerar Kula como se fosse uma cidade perdida. Se houver mais fábricas de carne por perto, então o número de nossos inimigos é quase infinito. Foi um tiro no escuro e falhamos, nada para lamentar. Lit encolheu os ombros. No dia seguinte, após o almoço, os professores compartilharam com o resto da equipe da expedição suas descobertas sobre os restos mortais dos golems. Constructos eram o ápice do trabalho de um mago, então eles juntaram seus recursos para entender o quão perigosos os Odin eram na época em que fundaram Kula. Sinto muito, mas temos apenas más notícias, professor Gaku disse. Após uma análise minuciosa, concluímos que, embora os golems tivessem um design desatualizado, eles tinham todo o poder de fogo necessário para nos exterminar, senão por nossas matrizes de proteção. As construções não eram tão poderosas quanto as modernas, mas sua capacidade de processar informações e coordenar seus ataques era algo sem precedentes. No início, não podíamos entender como isso era possível, mas depois de receber o relatório do Arquimago Ernas, tudo mudou. Orion é um Arquimago. Lit ficou pasmo. Todos sempre se referiram a ele como Lord Ernas e nunca o vi usando um manto. Não é tão surpreendente. Depois que ele criou o Guardião com tanta facilidade, fabricou as armas anti-Balcor e ele sendo um mestre da Forja Real. Só que o título do Arquiduque é provavelmente mais importante. Agora cale a boca e escute. Solos disse. Nós examinamos a estrutura interna dos golems novamente e descobrimos fluidos cerebrais e matéria cerebral misturados com seus fragmentos do núcleo de poder. Nossa hipótese é que eles continham um cérebro forjado. Ela fez uma pausa, para permitir que seu público entendesse as implicações de sua descoberta. Você quer dizer que eles estavam vivos? Morou perguntou. Seu tom era mais curioso do que enojado. Um órgão não pode sobreviver por séculos sem um corpo. Gaku sacudiu seu ouvido. No entanto, é provável que as propriedades regenerativas do golem os mantivessem intactos e, por sua vez, os usassem para compensar a falta de improvisação que as matrizes têm. Estou dizendo isso porque, se enfrentarmos mecanismos mais defensivos e um comportamento estranho, provavelmente serão bioarmas, assim como os golems. O único ponto positivo é que, se destruirmos seu componente biológico, eles devem se tornar inativos ou pelo menos ter suas habilidades prejudicadas. Forjando órgãos? Solos, isso é possível? Perguntou Lit. Em teoria, não. A mana da pessoa que recebe o encantamento e aquele que o lança apenas causaria um envenenamento por mana, a menos que Gloria fez a mesma objeção de Solos, mas em voz alta, recebendo uma resposta chocante. Você está certo, Capitã Ernas. É realmente impossível, a menos que o artesão sacrifique sua vida para se tornar parte de sua própria criação. Nechal respondeu. Isso é doentio. Que mago poderia fazer uma coisa dessas? Gloria estava odiando sua missão mais a cada descoberta que eles faziam. Ela teve a impressão de olhar para o reflexo distorcido do que o reino Grifon poderia ter se tornado se o rei louco não tivesse sido parado. Um mago moribundo, por exemplo. Yondra respondeu. Uma vez que você está velho, você não tem nada a perder. Ou simplesmente um mago sem outra escolha. Se você pensar sobre isso da perspectiva de um governante, você está transformando um mago em um guardião eternamente leal e inabalável. Forjar a minha própria carne é algo em que nunca pensei. Lit ficou chocado. Talvez essa seja a minha solução. Ou não. Solos disse emitindo um som de náusea. Não temos ideia de quais seriam os efeitos colaterais do procedimento e você só tem uma chance. Acredito que alterar sua força vital também pode alterar sua mente a ponto de você se tornar outra pessoa. A mente de Lit parou no meio do caminho. Depois de chegar em Mogar, o morto-vivo parecia a solução perfeita para seus problemas, com base no livro de regras de Dungeons e Looting, pelo menos. A realidade implorou para divergir o suficiente para que Lit fosse forçado a descartar a possibilidade de se tornar até mesmo um Lich. Ok, desculpe. Vamos pensar nisso quando tivermos mais dados. Ele respondeu, fazendo-a suspirar de alívio.
Depois de entrar em contato com o quartel-general, nossa primeira prioridade é encontrar tudo o que pudermos sobre Forja, Ring Savital e seu processo oposto. Sacrificar vidas para dar à matéria inanimada um fluxo de mana. Todo o resto é de importância secundária. Gaku continuou. Além do serviço de guarda, todas as outras atividades são suspensas. Flória disse uma vez que os professores terminaram seu debriefing. Descanse e se recupere, porque amanhã nos dividiremos em grupos novamente e retomaremos nossa busca. Professor Nechao, qual é a situação de nossas matrizes? Melhor do que nunca. Eu os trouxe a um nível que eles são quase tão bons quanto matrizes permanentes. Perfeito. Posso ir com você então? Killa perguntou. Absolutamente não. 3 dias de treinamento são como 3 dias de uma dieta. Mal um começo. Flória respondeu. Como você é agora, você seria apenas um risco. Isso não é verdade. Eu posso transportar todos vocês para a segurança, sem a necessidade de lhe ficar para trás. Você está realmente disposto a usá-lo como bode expiatório toda vez que algo der errado? As palavras de Killa doeram a Flória. Droga, do ponto de vista dela, o que eu fiz foi cruel. Killa não tem ideia do que Lito pôde fazer. Para ser honesta, nem eu. Flória pensou. Não estou, mas isso não muda o fato de que você não pode vir conosco. Requar é nosso último recurso, o que significa que durante a luta alguém deve protegê-la. Ou você acha que é capaz de se defender? Ela realmente disse. Bem. Killa bateu os pés e se afastou antes de dizer algo que ela tinha certeza que teria se arrependido no momento em que palavras tão cruéis escaparam de sua boca. Rainera seguiu, tentando acalmá-la. O jovem ficou encantado com sua engenhosidade e caráter forte. Ao mesmo tempo, porém, ele estava assustado com sua atitude imprudente. O que há de errado com você? Sua irmã está apenas tentando protegê-la, para nos proteger, assistentes. Não somos treinados para o combate real, então o mínimo que podemos fazer é não arrastá-los para baixo, ele disse. Continua no próximo vídeo.